Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas, quem vos fala, mestre Dinho. Eu quero aqui, antes de falar sobre a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, eu quero aqui dar algumas notícias estou aqui na conexão política, é claro, no computador, né? E tem aqui umas notícias, por exemplo, sobre economia. Preço da cesta básica disparou em 14 capitais em fevereiro. Aponta Diese. Gastos de Lula em viagens já superam toda a gestão de Bolsonaro. Elon Musk acusa George Soros e outros bilionários de financiar ataques contra a Tesla. Sobre política, caso Ibanez deve servir como alerta para Alexandre de Moraes, diz Folha. Juristas dos Estados Unidos criticam Alexandre de Moraes por distorcer conceitos jurídicos para justificar censura. Então, meus amigos e minhas amigas patriotas, que Deus nos abençoe. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapano. É sensacional. Esse homem bravo no sentido, é claro, ele é bravo no sentido, que o ser humano precisa ser bravo para ter coragem, né, de lutar sobre a vida, e também, né, a pessoa precisa ter um cargo, certo? E ser uma pessoa temente a Deus. E o juiz Oscar Aníbal Chapan é essa pessoa. Juiz internacional, interventor, juiz corregedor, certo? Ele, a seguir, ele tem notícia sensacional sobre o Brasil, sobre o planeta Terra. Hoje, dia 11 de março do ano de 2025. A seguir! Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Querido mestre Dinho, todas as tropas já se encontram na captura, na capitulação do GovBR. Luiz Inácio Lula da Silva e seu desgoverno tem que se entregar ainda hoje, dia 10/3/2025. Já está determinado. Todo mundo vai se render. A Europa se rende todo mundo. Mandei a live agora. Se você quiser, você bota. Tem também a Europa está entregando todo o dinheiro, tá? Eu vou mandar
eu acho que você tem isso já, tá? Aí você coloca, tá bom? A Europa se rende imediatamente. Irã se rende, todo mundo se rende, a China se rende, todo mundo rendido. Senão, as bombas vão jorrar imediatamente, ainda de madrugada. Obrigado, irmão. Segunda-feira, 10 de março, horário 22h01. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, justiça particular, justiça paga, na função corregedor, na investigação de 196 países, do conluio, do narcotráfico, da propina dos funcionários públicos, que constitui 196 países da ONU. Já tomadas as decisões, as diretrizes específicas de determinações estabelecidas pelo senhor Trump, elas são semelhantes nas guerras em que os Estados Unidos teve que se precaver contra o default do inimigo mundial. Ou seja, são determinações de estratégia do Pentágono, ao qual ele submete todo o povo dos Estados Unidos da América e os seus conglomerados financeiros e também a todos os homens livres que queiram se unir aos Estados Unidos da América a combater o inimigo já identificado. Todos os documentos assinados pelo Biden são proscritos, foram assinados por uma máquina de TI. Essa máquina é semelhante utilizada na República Federativa do Brasil. Todos os documentos assinados por esse impostor que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva são feitos por uma máquina semelhante à que procede nos Estados Unidos da América, que o único ato assinado pelo Biden foi a sua renúncia. O restante foi elaborado por uma máquina de TI, que imita a assinatura do Biden. E essa máquina, também aqui no Brasil, que imita a assinatura do óbito Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos já determinando, GovBR Brasil, que vocês imediatamente deponham todas as tutelas e curatelas, se rendam à intervenção do Tribunal Penal Internacional, ao seu interventor, Oscar Aníbal Chapano, árbitro internacional, justiça paga, justiça particular, justiça internacional. Determinamos que vocês imediatamente, comunistas, que assumiram já o governo comunista, declarado e empossado hoje, a que se rendam de imediato, porque as tropas de coalizão vêm para as suas capturas. Todos vocês serão levados ao destino que vocês sempre quiseram, Cuba. Então, estamos determinando, no dia de hoje, 10 de março, horário 20h05 de 2025, a rendição imediata, tanto do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla,
de todos os 17 países do narcotráfico, 10 que fazem fronteira seca com o território da República Federativa do Brasil e 7 países do Caribe. Não vamos tolerar que vocês venham a massacrar o povo da República Federativa do Brasil. Qualquer cidadão abatido por latrocínio, por qualquer atividade, a partir deste horário, é considerado um crime de guerra. E vocês vão responder pela alta traição contra o governo da República Federativa do Brasil. Estabelecemos a contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a que se prontifique imediatamente com a captura destes elementos. Do contrário, nós vamos ter por hostilidade as forças que estão presidindo as armas da República Federativa do Brasil e vamos ao embate, porque estamos em guerra contra o narcotráfico. Estamos determinando imediatamente a que vocês capitulem das suas posições de diplomas, de cargos outorgados à direção do Senado, da Câmara de Deputados, na membresia representativa de 29 partidos, também no Judiciário, todos os seus cargos já à disposição, como também as Forças Armadas estejam já em prontidão a serem todos levados a acautelamento, representantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Vocês vão ser submetidos imediatamente à intervenção da contra-espionagem do Exército, da Marinha e Aeronáutica. Quem assim determina é o interventor do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro, justiça paga, justiça particular, arbitragem internacional. Há um grande compadrio de funcionários públicos do narcotráfico ao delipêndio, que superam já mais de 10 trilhões de dólares. Não tem nem um centavo, não vai ter aprovação da disposição de nenhum erário. O Brasil está em recessão. Não há recursos financeiros a serem outorgados para o Brasil. Já não há orçamento. Vocês todos capitulem agora, 10 de março, 22 horas, 9 minutos de 2025. É assim como determina o cargo internacional da coalizão de 123 países com suas forças de exército, marinha e aeronáutica, a 4ª frota. Brasil está interdito. Maiores informações, entraremos em contato. Repito, vocês forneçam todo o procedimento logístico. Não se atrevam a colocar a população da República Federativa do Brasil em perigo, porque isto é considerado um crime de guerra. Vocês imediatamente capitulem, e quem vai assumir vai ser o senhor Messias Bolsonaro, imediatamente. Ele com o seu grupo de ministros, eles vão estabelecer o equilíbrio necessário para colocar a gestão financeira do país em ordem. Não há outra forma. Do contrário, todos vocês serão levados imediatamente ao pelotão de fuzilamento por alta traição à pátria.
Estamos entendidos? Estou sendo claro? Ótimo! Viralize isto o máximo possível. Estados Unidos pone en firme los recortes para USAID. Este lunes, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha anunciado que el 83% de los programas que eran llevados a cabo por la entidad de cooperación internacional han quedado cancelados. A su vez, el funcionario ha declarado que buscará que los proyectos de ayuda restantes de aquí en adelante sean gestionados directamente por el Departamento de Estado. Estamos cancelando oficialmente el 83% de los programas de USAID. Los 5.200 contratos que se cancelan gastaron miles de millones de dólares en programas que no sirvieron. En consulta con el Congreso tenemos la intención de que el 18% restante de los aproximadamente 1.000 programas que mantenemos se administren de forma eficaz por el Departamento de Estado. El anuncio pone en jaque a cientos de ONG y entidades estatales en todo el mundo, especialmente en los países del sur global. El Ministerio de Salud de Uganda, que colabora con USAID en programas para la lucha contra la malaria, ha dejado de recibir medicamentos contra la enfermedad y ha catalogado el fin de la ayuda de Estados Unidos en materia de salud como una catástrofe. El impacto inmediato es la interrupción de todos los procesos que se estaban desarrollando, como la repartición de kits de prueba, mosquiteras y las operaciones de fumigación. Otros procesos se suspenderán progresivamente, por lo que la catástrofe tendrá lugar a final de mes. En 2024, USAID destinó alrededor de 54.000 millones de dólares en ayudas internacionales. A su vez, varias instituciones dedicadas a lo que se denomina como soft power y a la promoción de Estados Unidos ante el mundo han quedado desmanteladas con los recortes. Los sectores con mayor inversión fueron paz y seguridad, asistencia humanitaria, desarrollo económico y salud. El año pasado, Ucrania fue el país que más dinero recibió de cooperación de Estados Unidos, seguido de varios países de África subsahariana como Etiopía, Somalia y la República Democrática del Congo. Y ahora vamos con En Contexto. Llega el momento de poner en perspectiva una de las noticias que marcan la actualidad internacional y para ello nos acompaña esta tarde Marta Moya. Buenas tardes. Gracias, Rosa. Bienvenida tú también a este espacio y un gusto compartirlo contigo. Igualmente, hoy nos vamos hasta Arabia Saudita, epicentro de la actualidad internacional, porque está albergando conversaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Sí, Rosa, vamos a hablar enseguida de cómo Riad, Arabia Saudita, recientemente está impulsando su papel como mediador internacional. Hoy está el presidente de Ucrania en el país en reunión con el príncipe heredero Mohammed bin Salman y mañana su equipo se traslada a la ciudad de Jeddah para negociar con Estados Unidos sobre el plan de paz y acuerdos sobre la explotación de minerales. Esto después de la tensión de hace unos días entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca. Todos lo recordamos. Y recordemos también que a finales de febrero se dio una escena semejante a la que se dará mañana entre Ucrania y Estados Unidos, pero entre Rusia y Washington. Una relación en deshielo con Arabia Saudita, Rosa, en el centro de la escena. Precisamente Arabia Saudita, como lo dices, en el centro de la escena, pero ¿qué intereses tienen las autoridades saudíes en albergar estas conversaciones diplomáticas? Bien, Rosa, pues lo primero que tenemos que destacar es la buena sintonía que hay entre Arabia Saudita y Rusia, que favoreció, según varios analistas, que Riad desempeñara un papel clave en el intercambio de prisioneros entre precisamente Rusia y Estados Unidos. Además, Arabia Saudita nunca ha condenado de manera categórica la invasión a Ucrania, solo a través de varias resoluciones en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y ambos países, Rusia y Arabia Saudita, cooperan en el marco de la OPEP+, favoreciendo a Moscú en 2022 con la decisión de producir menos petróleo para que subiera el precio y, por ende, los ingresos rusos. Del lado ucraniano, no obstante, también hay bases de confianza en Riad para que las conversaciones tengan lugar ahí. Especialmente el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, guarda una relación comercial con los saudíes de cuando era banquero de inversiones. Y además el país del Golfo acogió una cumbre sobre Ucrania en agosto de 2023, aunque muchos dicen que era para lavar su imagen. Y bueno, otro interés que puede tener Arabia Saudita es simplemente apoyar a Donald Trump. Hablando de Donald Trump, ya
demostró su voluntad, ¿no?, de tener buenas relaciones con Arabia Saudita en su primer mandato, cuando hizo su primera visita oficial, y ahora confiándole estas negociaciones de paz que son clave, ¿no?, para, digamos, ejecutar su promesa de poner fin a la guerra. Sí, Rosa, Trump, como buen hombre de negocios, siempre mantiene relaciones estratégicas y pragmáticas con sus aliados. Arabia Saudita es un lugar seguro para el presidente estadounidense. Entre otras cosas, los sauditas tienen las mayores reservas petrolíferas del mundo y pueden negociar la subida o bajada del precio del crudo. De hecho, en el foro de Davos, en enero, Trump pidió explícitamente a Arabia Saudita que la OPEP aumentara la producción petrolífera para bajar los precios y así presionar a Rusia para que se sentara a la mesa de negociación. Vamos a escucharlo. Voy a pedirle a Arabia Saudita y a la OPEP que bajen el precio del petróleo. Hay que bajarlo. Me sorprende mucho que no lo hicieran antes de las elecciones. No fue una señal de amor. Realmente, si el precio fuera más bajo, la guerra en Ucrania terminaría de inmediato. Además, Trump busca abrir otras vías de diplomacia y negociación para debilitar la posición del bloque europeo. Arabia Saudita es un socio regional importante, con una ubicación geográfica y estratégica, líder del sunismo dentro del mundo musulmán, y ha mantenido una posición similar a Washington respecto a Irán, líder del chiismo y enemigo acérrimo de Estados Unidos. Trump tiene esperanza en que Riad juegue un rol importante también en la Gaza de posguerra y busca encarecidamente que el país normalice sus relaciones con Israel para culminar sus acuerdos de Abraham del primer mandato, algo que Riad sí que no ve con buenos ojos, al menos de momento. Ciertamente diría que la normalización con el reino saudita no solo está en riesgo, sino que está fuera de discusión hasta que tengamos una resolución sobre la creación de un Estado palestino. Marta, y precisamente este rol, ¿no?, de mediador internacional del que nos hablas, digamos que no es una postura nueva de las autoridades sauditas, pero sí es verdad que la han reforzado en los últimos años. Sí, Rosa, de alguna manera los saudíes están tomando el relevo de lo que ha sido Qatar dentro del Medio Oriente. No solo es Rusia y Ucrania, es que recientemente también han albergado una cumbre sobre Gaza, como decíamos, aunque durante los últimos 15 meses se ha mantenido Arabia Saudita bastante al margen del apoyo explícito a los gazatíes, no como otros países de la región. Luego, recientemente también se filtró en la prensa estadounidense que Riad también estaría buscando mediar en las conversaciones sobre un pacto nuclear entre Irán y Estados Unidos. Aprovecha también Riad la debilidad de instituciones como la Organización de Cooperación del Golfo o la Liga Árabe para potenciar su diplomacia a escala país, y tiene algo que otros países no han logrado, y es que tiene buenas relaciones en simultáneo con Rusia, con China, y una relación muy al alza, ¿no?, con China en el sector económico y tecnológico, y por supuesto con Estados Unidos. Veamos. Los acuerdos bilaterales en los que estamos trabajando con los Estados Unidos son en realidad acuerdos múltiples. En algunos de ellos probablemente podamos avanzar bastante rápido y en algunos de ellos estamos trabajando, especialmente los relacionados con el comercio o la inteligencia artificial, que no están vinculados a ningún otro tercero, digamos. Marta, y finalmente, ¿en qué se está beneficiando Arabia Saudita, ¿no?, de este alto perfil diplomático? Bien, Rosa, pues principalmente busca mejorar su posición geopolítica como país, siendo reconocido como tal por los países a pesar de cargar con numerosas denuncias de violaciones y vulneraciones a los derechos humanos a escala interna. Trump ayuda de facto a este objetivo. Además, Arabia Saudita busca ser un actor de diplomacia neutral en la que todas las partes ganen, algo que no profesa, por otra parte, el propio Donald Trump. Después busca consolidar sus relaciones económicas, diversificar su economía a raíz de la diplomacia, un objetivo que el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, recogió en su proyecto de país Visión 2030. China está en el centro de esa política y finalmente ser reconocido también a escala regional, algo que ha logrado de momento entre los países del Golfo, esencialmente, aunque también entre otros socios del Medio Oriente. Marta, pues muchísimas gracias. Yo creo que queda bastante claro, ¿no?, finalmente, por qué estas conversaciones se están dando en Arabia Saudita. Y lo que queda por ver por parte del Reino Saudí. Gracias, Rosati. Sí, seguro que nos deparan sorpresas en los próximos días. Muchísimas gracias. Você falou com ele desde 17 de janeiro. Eu não sei, eu não posso te dizer. Eu vou para a Arábia Saudita
Você sabe, eu fiz um acordo com a Arábia Saudita, porque normalmente você iria para o Reino Unido, primeiro, e da última vez que fui à Arábia Saudita, eles colocaram 450 bilhões. Você sabe disso, certo? Você estava lá, nós tivemos empresas americanas que arrecadaram 450 bilhões. Eu disse, bem, desta vez, eles ficaram mais ricos. Todos nós ficamos mais velhos. Então eu disse, eu vou, se vocês pagarem $1 trilhão, 1 trilhão para empresas americanas. Ou seja, e eles concordaram em fazer isso, então eu vou para lá e tenho um ótimo relacionamento com eles. Provavelmente. Você vai falar, Ludmila, mas você foi para os Estados Unidos com as suas próprias pernas? Você pegou seu passaporte, seu visto e você foi sozinha. Sim, só que quando eu anunciei que estava exilada nos Estados Unidos, no mesmo dia, após a minha declaração, o Moraes foi lá e limou o meu passaporte. Isso significa o quê? Que ainda que eu queira voltar para o Brasil hoje, o meu passaporte está suspenso no sistema, eu não posso viajar, não posso voltar para o meu país, nem se eu quisesse. Pena de banimento. Eu quero saber quanto que eu vou receber de indenização aí há alguns anos. Tá? Eu tenho paciência, não tem problema não. E tem outras pessoas nessa situação também. O Rodrigo Constantino, por exemplo, o Paulo Figueiredo. Todos nós estamos com pena de banimento. I'm talking here from the United States, and Alexandre de Moraes just asked to seize my passport because my party is going to appoint me to be the chairman of the Foreign Affairs and National Defense Committee in Brazil, which will analyze the 37 agreements that President Lula da Silva signed together with Xi Jinping from China a couple of months ago. Issues like nuclear technology, satellite communication, uranium, and some other issues, partnership with China Media Group, and a lot of other things. Things that, if the Congress of Brazil approve, we are going to be fully on the hands of China. Because of that, I believe, and also because the connections that I'm doing with congressmen like Jim Jordan, Maria Elvira Salazar, Richard McCormick, and some other people, Daryl Issa, they just asked to seize my passport. So you, United States, if you are watching me, pay attention because it can be the last time that the most voted ever congressman in the history of Brazil is coming to the United States. Adriles, essa é a pergunta de $1 milhão. Se eu soubesse a resposta, eu te falaria, mas... Deixa eu fazer um pouco o papel do advogado do diabo. Se eu disse que o STF não vai ter peito, ou de caçar o passaporte, ou de prender o Eduardo Bolsonaro, que já é uma percepção muito clara lá fora de que há uma ditadura do judiciário no Brasil, mas eles têm esticado a corda cada vez mais. A gente tem visto exatamente nenhum tipo de pudor, ou do Alexandre de Moraes, ou muito menos dos outros ministros que, pela ação e pela omissão, continuam esticando a corda, continuam fazendo ameaças. O próprio Alexandre de Moraes foi na PGR, pedir a possibilidade de apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. O que eu quero perguntar é o seguinte: há tudo que indica que o Alexandre de Moraes vai ser enquadrado na Lei Magnitsky e não vai poder nem pisar em solo americano ou abrir conta. Isso pode ser estendido a outros países e pode ser estendido aos outros demais ministros do STF. Se eventualmente isso acontecer, e tudo indica que vai acontecer, o senhor acredita que o julgamento do Bolsonaro, a eventual prisão do Bolsonaro vai acontecer? Eles vão arrefecer com esse tipo de percepção internacional de que existe uma ditadura judiciária? Ou eles vão continuar, não é nem tabular ou criar, vão continuar com o discurso que o Barroso fez, que é um ataque à soberania nacional vinda de países com governantes de extrema-direita, que eles acham que o Trump é. É o mesmo discurso do Maduro. O senhor acha que eles vão continuar e seguir esticando a corda até se tornar uma ditadura, como a do Maduro é, que o discurso praticamente é o mesmo. Nem o Maduro parece arrefecer, e nem o Alexandre Moraes, nem o Barroso ou outros ministros parecem arrefecer até agora. Adriles, essa é a pergunta de $1 milhão. Se eu soubesse a resposta, eu te falaria, mas não tem como saber. Nós estamos lidando com pessoas completamente imprevisíveis. Uma coisa a gente tem a mais absoluta certeza: eles não ligam para os protocolos, para a Constituição, para regras internacionais, para tratados internacionais. Eles não ligam a mínima para isso. Já houve diversos momentos onde nós acreditávamos, não, agora eles extrapolaram,
né? O Alexandre de Moraes vai recuar, foi longe demais, ficou insustentável. De repente, a gente viu a imprensa também, já a imprensa que lá no início apoiava tudo que esse pessoal estava fazendo, agora já solta editorial diariamente, batendo e criticando essas decisões ilegais, essa perseguição, vendo que extrapolou os limites. A gente já está vendo muitas pessoas que antes do centro achavam que era importante, sim, para resgatar a democracia, e agora já está percebendo que foram longe demais. E em vários momentos eu pensei, não, agora não tem como. Agora está muito escancarado, agora eles vão voltar atrás, eles vão recuar. E para minha surpresa, eles fizeram foi dobrar a aposta. Só que agora, a cada vez que eles dobram a aposta, o nível do confronto foi subindo. Agora eles estão no confronto com um país mais forte, economicamente mais relevante, mais influente do mundo, né? E as ações deles agora podem prejudicar todo o Brasil. Então agora a equação ficou muito complexa. Vamos lá. Se o Alexandre de Moraes e a sua turma disseram assim, não, isso é um ataque à nossa democracia, à nossa soberania, vamos para cima deles, vamos impedir que eles venham para cá também, vamos suspender os passaportes dos deputados ou parlamentares americanos, como se importasse para eles alguma coisa vir para cá, né? Eu vi essa proposta de lei de um deputado aí do PT, que foi sugerida por Alexandre de Moraes. Cancelar o passaporte dessas pessoas que ataquem a soberania. Elas não vão nem sobreviver. Imagine o que será para um deputado americano, um senador americano não poder entrar no Brasil. Bom, a percepção que a gente tem é que provavelmente eles vão dobrar a aposta. Tá? Se eu fosse fazer apostar meu dinheiro em alguma coisa, eu acho que eles vão dobrar a aposta. Só que aí as consequências vão ser não apenas contra eles. E esse é o medo que a gente tem. Aí nós vamos entrar num momento onde as consequências vão ser para todo o povo brasileiro. Né? Podem vir sanções econômicas, tarifas ainda mais altas, e criar uma espécie de embargo contra o Brasil, como foi feito em Cuba, né, onde os Estados Unidos até peça para que outros países não façam negociações com o Brasil, ou caso contrário, eles cortariam sua negociação, sua intercâmbio com esses países. Isso jogaria o Brasil num buraco, assim, seria destrutivo para a nossa economia. E o responsável por isso seria Alexandre de Moraes, obviamente, mas fica aquela guerra de narrativa onde eles poderiam usar isso a favor deles, dizendo que eles estão defendendo o Brasil contra o imperialismo e a interferência internacional dos fascistas americanos. É uma situação, Adriles, que, sinceramente, a gente está, assim, em território novo, em mares inéditos, né, inexplorados. Nós não sabemos o que pode acontecer. Eu só sei que está chegando no momento que vai ter uma explosão. Olha, eu vou dizer para você, na Romênia, o que aconteceu com um cara que ganhou o primeiro turno, né? Georgescu, acho que é o nome dele. Ele ganhou no primeiro turno. Aí o TSE da Romênia, né? Parece que a Romênia tem o mesmo problema que o Brasil. O TSE da Romênia anulou as eleições e tornou o primeiro lugar lá inelegível, que estava com 40% dos votos nas últimas pesquisas. E a imprensa internacional falando que ele é ultradireita, que ele é fake news, ligado ao fascismo, apoiado por Putin e tudo mais. E o povo foi para as ruas. A Romênia agora está paralisada. A população da Romênia foi todo mundo para as ruas. Tá? É impressionante o que está acontecendo lá. Uma explosão, um caos que está acontecendo lá. Será que é isso que vai ter que acontecer no Brasil? Quando eles tentarem prender Bolsonaro, ou suspenderem o passaporte do Eduardo Bolsonaro, ou avançarem ainda mais essa perseguição? Será que é uma explosão, um caos, uma guerra civil que a gente vai precisar ter para finalmente voltar a ter um pouco de normalidade? Então, Adriles, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, porque realmente é uma coisa que ninguém sabe. Eu acho que eu até respondo pelo STF, se eu posso fazer um exercício de telepatia. Eles vão dizer se uma eventual crise econômica pelas sanções que o Brasil pode receber, vão dizer que é culpa exclusiva de governos totalitários de direita, como o Donald Trump, que estão sufocando a economia. Assim como eles faziam, como Cuba fez, como a Venezuela faz, eventualmente a chance que eles têm. Agora, se isso vai colar com a população e com as demais instituições, aí a gente tem que ver, né? Porque agora as instituições não se manifestam. A OAB teve uma exceção agora, o presidente falou que tem uma ditadura de toga, mas até agora a maioria das instituições não se manifesta de maneira incisiva e clara e objetiva sobre a ditadura do judiciário. Posso jogar uma pimenta? Um negócio, Marco? Claro. É por isso que eu acho que antes de tomar qualquer decisão que possa trazer para o Brasil sanções econômicas que possam prejudicar a economia, eu acho que antes disso eles precisam realmente, definitivamente censurar a internet. Em maio, eles vão votar agora, continuar a votação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, aquele que
torna as empresas de redes sociais responsáveis, né, por tudo que é publicado, e aí elas seriam obrigadas a censurar todo e qualquer debate político. E eu sei disso, eu converso com pessoas dessas empresas, na intenção de se resguardar de possíveis punições por parte do STF. Eles vão ser obrigados a fazer censura prévia de tudo que é debate político. Debate político vai ser proibido, vai ser cancelado, qualquer assunto polêmico. Então, eles primeiro, eu acho que eles vão ter que fazer isso, censurar a internet, para depois tomar essas decisões onde eles sejam os donos da narrativa. Aí não vai ter mais eu, não vai ter mais Fio Diário, pode ter certeza. Não vai ter ninguém falando, não vai ter mais Nicolas Ferreira no Instagram fazendo vídeo. Eles vão ser os donos da narrativa. Eu acho que esse é o projeto deles, esse é o plano deles. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao Militar Global. Hoje vamos falar sobre parceria entre China e Rússia, novos mísseis poderosos na Marinha do Brasil e KC-390 Millennium em ação. No terceiro ano da invasão russa à Ucrânia, o presidente da China, Xi Jinping, reafirmou a parceria estratégica sem limites com a Rússia durante uma ligação telefônica com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta segunda-feira, dia 24. A comunicação entre os dois líderes aconteceu em um momento em que os Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, buscavam um acordo para encerrar o conflito na Ucrânia. Essa tentativa norte-americana poderia representar um desafio à relação sino-russa, mas a conversa entre Xi e Putin reforçou o compromisso de ambos com a cooperação bilateral. Se você é apaixonado por assuntos militares e quer se manter atualizado sobre os principais acontecimentos, não esqueça de apoiar o canal. Seu suporte é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos exclusivos e mantendo você informado sobre os desdobramentos mais recentes no mundo do militarismo. Juntos, podemos explorar ainda mais as estratégias e os bastidores dos conflitos que moldam nosso tempo. E lembrando, ative o sino de notificações para receber o próximo vídeo. Agora, vamos voltar à notícia. A ligação teve como objetivo demonstrar que a aliança entre China e Rússia continua forte e independente de influências externas. Os dois presidentes enfatizaram que essa relação possui uma dinâmica própria e não será afetada por terceiros. Xi destacou que os laços entre os dois países têm um valor estratégico especial e se baseiam em interesses comuns de longo prazo. Ele ressaltou que as estratégias de desenvolvimento e as diretrizes da política externa de ambos são planejadas para garantir estabilidade e continuidade. A postura dos Estados Unidos em relação à guerra na Ucrânia tem gerado preocupação entre aliados europeus. Recentemente, Trump excluiu representantes europeus e ucranianos de negociações com a Rússia e atribuiu responsabilidade ao governo ucraniano pela invasão ocorrida em 2022. Essa abordagem tem levantado questionamento sobre o futuro do apoio ocidental à Ucrânia e pode impactar a configuração geopolítica da região. Esta foi a segunda vez no ano que Xi e Putin realizaram uma ligação para discutir suas relações e estratégias em meio ao cenário político global. No início de janeiro, os dois líderes já haviam conversado sobre como fortalecer seus laços diplomáticos diante do governo Trump. O compromisso entre China e Rússia vem desde fevereiro de 2022, quando, dias antes do início da invasão russa à Ucrânia, os dois países anunciaram uma parceria estratégica sem restrições. Nos últimos 10 anos, Xi e Putin se encontraram mais de 40 vezes, consolidando uma relação de cooperação mútua. Putin tem descrito a China como uma aliada nos últimos meses, enquanto Pequim se recusa a condenar publicamente as ações de Moscou na Ucrânia. Essa posição tem gerado atritos com países ocidentais, particularmente com a Europa e os Estados Unidos. No entanto, a China continua priorizando sua relação com a Rússia, reforçando seu papel como uma potência influente na política global. Agora vamos para outra notícia. Novos mísseis poderosos na Marinha do Brasil. A SEAT, empresa brasileira especializada em armamentos inteligentes e reconhecida como empresa estratégica de defesa, EED, assinou na última quinta-feira um acordo de cooperação técnica com a Marinha do Brasil. O objetivo do acordo é definir o conceito operacional dos mísseis superficiar, MSA, e mísseis ar-superfície, MAS. A assinatura ocorreu em Abu Dhabi, durante a IDEX 2025, um dos maiores eventos de defesa do mundo. O documento foi firmado por Rogério Salvador, CEO da SEAT, e pelo vice-almirante Carlos Henrique Zampieri, diretor de Sistemas de Armas da Marinha, SAM, com a presença do almirante de esquadra Marcos Olsen, comandante da Marinha do Brasil, do almirante de esquadra Edgar Barbosa, diretor-geral da DGMM, e do CFO do Grupo ED, Rodrigo Torres. O acordo tem como foco fortalecer a capacidade de defesa nacional e aprimorar tecnologias de uso militar.
A parceria entre a SEAT e a Marinha do Brasil visa desenvolver e produzir novos modelos de mísseis baseados na tecnologia do Mansup, um dos principais armamentos navais do país. Segundo Rogério Salvador, essa colaboração representa um passo estratégico para a SEAT, consolidando a confiança da Marinha do Brasil na empresa e ampliando as possibilidades para novos projetos conjuntos. A iniciativa também reforça o compromisso da SEAT com a inovação tecnológica e a soberania nacional no setor de defesa. No entendimento da Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha, a intenção é dar continuidade ao trabalho realizado com o Mansup e expandir as capacidades de armamento para novas aplicações. No mesmo dia, o vice-almirante Carlos Henrique Zampieri destacou que a Marinha do Brasil tem orgulho em trabalhar com a SEAT no desenvolvimento de um conceito operacional para uma nova família de mísseis. Esses armamentos serão derivados do Mansup e de sua versão de alcance estendido, com o objetivo de equipar a Marinha do futuro. Desde 2023, o Grupo ED, dos Emirados Árabes Unidos, detém 50% de participação na SEAT, consolidando uma parceria estratégica que impulsiona o desenvolvimento de soluções tecnológicas para o setor de defesa. KC-390 Millennium em ação. A Força Aérea Portuguesa conduziu um treinamento operacional conjunto inédito no exercício airborne da GER-25, envolvendo 3 aeronaves distintas, o C-130H, o C-295M e o KC-390 Millennium. Durante a noite, 180 paraquedistas do Exército Português foram lançados simultaneamente no campo de tiro, CT, de Samora Correia. Este tipo de operação, que envolve saltos de abertura automática em condições de visibilidade reduzida, não ocorria desde 2018, tornando a missão um marco para a capacitação militar do país. A participação do KC-390 Millennium, pertencente à Esquadra 506, Rinocerontes, foi um dos grandes destaques da operação. Pela primeira vez, esta aeronave realizou uma missão de lançamento noturno, demonstrando sua capacidade operacional e contribuindo para a evolução dos procedimentos da Força Aérea Portuguesa. A integração com as esquadras 501, Bisontes e 502, Elefantes reforçou a importância do treinamento conjunto, aumentando a interoperabilidade entre as unidades aéreas. A execução simultânea do exercício com diferentes modelos de aeronaves trouxe avanços significativos para o treinamento das tripulações e dos paraquedistas. O sincronismo entre as equipes foi essencial para garantir a segurança e a eficiência da missão, proporcionando um cenário realista de operação. Além da complexidade da operação aérea, as instalações do CT foram utilizadas para treinamento de tiro coletivo com munição real, etapa essencial para a preparação de combate dos militares envolvidos. O exercício airborne da GER-25 fortalece a preparação conjunta entre a Força Aérea e o Exército Português, ampliando a capacidade de resposta das tropas em diferentes cenários operacionais. A troca de experiências entre as unidades aéreas e terrestres possibilita um aperfeiçoamento constante das técnicas e táticas utilizadas nas missões, elevando o nível de prontidão para desafios futuros. Com este tipo de treinamento, Portugal reafirma seu compromisso com a modernização de suas forças armadas e a segurança nacional. A realização desta missão noturna com o KC-390 Millennium representa um passo importante na evolução da Força Aérea Portuguesa, garantindo maior eficiência e capacidade operacional para o cumprimento de suas missões no presente e no futuro. Gostou do vídeo? Curte! Quem vos fala, Mestre Dinho. Portanto, meus amigos e amigas, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer a todos vocês, patriotas, da direita, conservador. Quero também agradecer o juiz Oscar, gratidão, juiz Oscar, né, pelo conteúdo, conforme o pedido que o senhor fez para mim, eu coloquei aí os conteúdos, tudo conforme o juiz solicitou. Na sequência aqui, eu quero finalizar com o conteúdo aqui do Mestre Dinho, certo? Eu vou localizar aqui, é um conteúdo, é da conexão política. Essa reportagem foi hoje, terça-feira, 11 de março do ano de 2025. Eu estou aqui no computador, é claro, na conexão política. Eu gosto muito da conexão política. Ok? Eu procuro sempre fonte, né, dos patriotas, né, direita e conservador. Ok? Vamos lá, tem um título aqui, né? Então, conforme eu já disse, a fonte,
e a data também que foi 11 de março de 2025. Inclusive, a reportagem foi feita por Marcos Rocha. Hoje, 11 de março do ano de 2025. Inclusive, essa publicação foi feita nesse momento, às 17h11. Notícias bem quente, bem recente. Então, eu vou falar aqui o tema, o título, né, desse conteúdo. Moraes autoriza Valdemar a retomar contato com Bolsonaro. Fala aqui sobre relógios de luxo e outros bens que foram apreendidos pela Polícia Federal. Serão devolvidos ao cacique do PL. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, revogou nesta terça-feira, dia 11 de março do ano de 2025, a decisão que impedia o presidente do PL, Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, de manter contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. A revogação ocorreu após análise da Procuradoria-Geral da República, PGR. Moraes afirmou que, uma vez que não há mais os requisitos necessários para a manutenção das medidas cautelares, a decisão anterior deveria ser anulada. A defesa de Valdemar havia protocolado diversos pedidos na corte ao longo do dia, e o ministro acatou a solicitação, determinando o fim das restrições impostas ao ex-deputado. Entre as medidas revogadas estavam a proibição de manter contato com outros investigados, a proibição de deixar o país e a entrega dos passaportes, tanto nacional quanto estrangeiro, além da restrição de participar de eventos militares, como cerimônias e festas. Aqui, leia também, tem uma notícia aqui, mas eu vou falar só o título. Governo Lula teme que ato em Copacabana supere blocos de carnaval e ofusque protesto sem anistia, encabeçados por artistas. Com desaprovação a Lula superando a aprovação no Nordeste, Bolsonaro já aparece empatado com o petista na região do Nordeste. Já está empatado, ok? Eu concordo com isso, né? Porque Bolsonaro sempre, com tudo isso que aconteceu, Bolsonaro está crescendo mais ainda. O povo não quer mais esse negócio aí desses ditadores, desses comunistas, principalmente que eles estão em união com os terroristas, traficantes, etc. Certo? Então, continuando aqui, o ministro Moraes destacou ainda a ausência de interesse na manutenção da apreensão dos bens de Valdemar, determinando a devolução dos passaportes e a restituição de itens apreendidos na operação. Entre os bens estavam 53.730 reais em dinheiro, 3 relógios de luxo Rolex, Audemares, que é o Piguet, e Bulgari.
um caderno com uma inscrição referente ao time Real Madrid e 2 modelos de celulares, iPhone 14 Pro Max e iPhone 8. Além disso, Valdemar e Moraes se encontraram nesta terça-feira no gabinete do ministro, em uma audiência que durou pouco mais de 20 minutos. O advogado Paulo Bessa, que representa o presidente do PL, também participou do encontro. A revogação das medidas cautelares foi apoiada pela PGR. É importante lembrar que a proibição de comunicação entre o ex-presidente Bolsonaro e Valdemar Costa Neto estava em vigor desde fevereiro de 2024, quando ambos foram alvos da Operação Tempus Veritatis. Na ocasião, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de Bolsonaro, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, e em outras 32 propriedades. Costa Neto chegou a ser preso por posse ilegal de armas, mas foi liberado posteriormente devido à sua idade avançada, 74 anos na época. Tem aqui na sequência, é uma reportagem também, deixa eu ver que é a data de hoje, 11 de março de 2025. Isso foi publicado às 10 horas e 21 minutos. Diz o seguinte: governo Lula teme que ato em Copacabana supere blocos de carnaval e ofusque protestos sem anistia, encabeçados por artistas. Apesar da adesão de nomes do setor artístico ao coro sem anistia no carnaval, repercussão política ficou muito abaixo das expectativas dos núcleos, né, de esquerda. Por conexão política, 11 de março de 2025, eu já falei. Então é o seguinte, nos bastidores, integrantes do alto escalão do governo Lula têm sinalizado preocupação com a manifestação marcada para ocorrer em Copacabana, dia 16 de março, e que pedirá anistia já para os presos de 8 de janeiro. Eu não vou aqui explicar aqui, né, porque isso aqui todas as pessoas já sabem, né, dessa perseguição, desses absurdos por esse desgoverno Inácio, certo? E por ditadores, né, no caso aí do STF. Então, dizendo aqui, o temor é que, o temor dele está com medo, porque no Nordeste ele caiu. No Nordeste, Bolsonaro já está tendo a mesma votação dele. E daqui, é claro, quando tiver eleição, vai ser. Ele não vai ter aqui no Nordeste nem 10%. Mas a verdade é essa, meus amigos e minhas amigas. Eu conheço muitos petistas, pessoas da minha geração. Eu converso com eles não sobre política. Eles sabem que eu não gosto de mentira, certo? E não gosto de conversar com petista, porque senão a gente pode brigar. Medo eu não tenho, certo? Medo eu não tenho, certo? Eu gosto do que é certo, que me respeite. E para isso eu respeito eles. Eles estão dizendo que, falando, Edmundo, você tem razão, mestre Dinho,
mestre, você tem razão, tal, mas esse assunto aí é assunto que eu vou aqui parar. Internamente, auxiliares de Lula avaliam que a manifestação pode consolidar a insatisfação popular com a escalada autoritária e expor o Brasil ainda mais na imprensa internacional, que já classifica o país como uma democracia falha. Isso quem pratica tudo isso aí são vocês, esquerdistas, certo? Vocês desse sistema aí, que sempre eu falo, caótico e melancólico, para não falar em outras palavras. Aqui também, leia também, Moraes autoriza Valdemar a retomar contato com Bolsonaro. Isso aqui já falei. Às vésperas de ato em Copacabana, apoio à anistia já supera a rejeição na Câmara e no Senado. Veja os números. Além disso, há receio de que a mobilização em Copacabana se torne um símbolo de resistência àquilo que tem sido chamado de ditadura do judiciário. O evento acontece em um contexto de denúncias sobre restrições ao direito de defesa, inquéritos sigilosos, sem prazo, para a conclusão e censura imposta por decisões judiciais. Mota deve ficar atento ao ato de domingo em Copacabana, que pode enfraquecer de vez tese do governo e do STF. Com certeza. Com certeza. Dia 16 é o dia do... com certeza. Presidente da Câmara já tem sinalizado que pode dar avanço aos pedidos de anistia. Anistia protocolados na Câmara dos Deputados. Ok? Isso aqui foi uma reportagem aqui da Conexão Política. Ok? Foi hoje, publicado hoje, 11 de março do ano de 2025, às 10 horas. Aqui tem né, os olhos de Hugo Mota, novo presidente da Câmara dos Deputados, devem estar atentos ao ato deste domingo, 16 de março do ano de 2025, em Copacabana. A manifestação que pede anistia já para presos políticos podem não apenas fragilizar o governo Lula, mas também desgastar o Supremo Tribunal Federal, STF, caso a direita consiga levar à orla carioca um público superior a 1 milhão de pessoas, como prevêem os organizadores. O Planalto e o núcleo petista fizeram da pauta do 8 de janeiro um escudo para tentar se brindar das crises políticas, econômicas e sociais que minam o executivo. Em maio, a alta do dólar, ao retorno da inflação, ao aumento dos juros e a crescente rejeição popular, Lula enfrenta dificuldades de governabilidade. Não por acaso, a narrativa sem anistia ganhou força justamente quando o governo passou a se sentir sufocado e sem apoio, inclusive em estados do Nordeste, como Bahia e Pernambuco, onde a desaprovação ao petista já supera sua aprovação. Leia também, às vésperas de ato em Copacabana, apoio à anistia
já supera a rejeição na Câmara e no Senado. Veja os números. Governo Lula teme que ato em Copacabana supere blocos de carnaval e ofusque protesto sem anistia encabeçados por artistas. Se a manifestação deste domingo confirmar as expectativas e mobilizar uma massa histórica, o lulopetismo pode sofrer seu maior revés até aqui. O governo apostou na tese de golpe contra a democracia como eixo central para seguir adiante, mas a crescente insatisfação popular pode derrubar essa estratégia. O impacto da mobilização também atinge o STF, cujos ministros consideram que não há margem para diálogo ou revisão das condenações aplicadas contra opositores do governo Lula no caso do 8 de janeiro. No entanto, com a pressão crescente da direita e até do centrão sobre Hugo Mota, a Câmara pode avançar com os pedidos de anistia, o que representaria uma derrota tanto para o Executivo quanto para o Judiciário. A depender de sua força, o ato de Copacabana será peça-chave para definir o rumo das próximas decisões no Congresso nos próximos meses e os limites da resistência petista ao avanço dessa pauta. Meus amigos e amigas patriotas, eu estou observando aqui que foi tudo reportagem de hoje, né? Eu tenho outro tema aqui. Além de Bolsonaro, ato anistia já em Copacabana terá André, Nicolas, Michele e outros nomes da direita, vereadores, prefeitos, governadores e senadores também devem marcar presença. Minha gente, a coisa quando começa assim, eu acredito que precisa falar o que pode acontecer. Se eles fossem tão inteligentes, né, paravam aí e pedia, né, entrega isso aí, ele não tem competência, não me entrega, faz nova eleição, pronto, faz uma eleição limpa, certo? Pronto, com o Bolsonaro e com outros, e vamos ver quem vai ganhar, sendo tudo honestamente, né? Sem dúvida. O que aconteceu que teve dúvidas. Aconteceu isso, né? Então teve dúvida. Vamos lá. Então, meus amigos e minhas amigas, eu vou falar aqui sobre a manifestação. A manifestação marcada para o dia 16 de março. Em Copacabana. Contará com a presença de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira, André Fernandes e outros nomes da direita já confirmados no evento. O ato que pede anistia já para presos políticos no Brasil promete ser uma das maiores mobilizações da oposição neste ano. Além deles, a manifestação deve reunir vereadores de diversos estados, prefeitos, senadores, governadores e ex-ministros, consolidando um forte bloco político na orla carioca. A expectativa dos organizadores
é que a adesão popular seja expressiva, superando 1 milhão de pessoas. A pauta central se voltará contra o que chamam de perseguição judicial no país. O evento ocorre em um momento de crescente tensão entre opositores do governo Lula e o Supremo Tribunal Federal, STF, que tem conduzido processos e condenações contra manifestantes e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Meus amigos, minhas amigas, eu quero aqui, né? Eu já falei o que tinha de falar, né? Esses conteúdos, tal. Então, meus amigos, eu quero aqui retornar. Eu vou aqui retornar um momentinho, exatamente. Eu quero aqui retornar, né? Eu irei encerrar essa gravação que o mestrezinho está fazendo nesse dia. Já está chegando nos 22 minutos, ok? Então, é o seguinte, vocês assistiram tanto a imagem minha falando, né, como o áudio. Vocês escutaram. É o quê? Então, o ministro Moraes, ele está começando, começando já a corrigir os erros deles. Agora eu acredito que pode diminuir mais para ele, certo? Os processos dele, mas não vai diminuir não. Agora é tarde. Eu acredito que agora é tarde. Então, ele foi muito longe, né? Então qualquer uma pessoa, né, de raciocínio, né, que a pessoa não precisa ser um doutor não, certo? Até uma pessoa sabe que esse negócio de ditadura, né, isso já era, certo? Não tem mais ditadura não, nem ditadura militar. O exército, as forças armadas, né, deve estar pronto, né, para quê? É claro, né, é para defender o país, certo? Então, a gente ouve comentários que as Forças Armadas, né, então diz que, sei lá, né, que parece que tentaram desmanchar as Forças Armadas, mas não conseguiram não. Não conseguiram não, porque não tem como não. Não. Então, os Estados Unidos e outros países, eles têm interesse com o Brasil. Um Brasil com democracia. Um Brasil sem corrupção. Um Brasil, né, que está esperando que Jair Messias Bolsonaro retorne. Retorne para colocar tudo isso em ordem. É claro, né, que Jair Bolsonaro e nós da direita, nós não queremos, é claro, né, perseguir ninguém. Porém, é o seguinte, presta atenção. É claro que a pessoa, quando ele pratica crimes, né, quando todas as pessoas, né, que praticam crimes, é claro, né, que para isso tem um juiz, mas é um juiz, não é ministro não. Minha maneira de pensar, né, juiz é um negócio muito certo, eu não vou falar aqui mais não, mas eu não vou falar isso aqui não, mas presta atenção. A gente precisa ter cuidado, né, porque tem tantos juiz nesse Brasil honesto, na minha cidade mesmo, certo? Isso aí está acontecendo aí no STF, certo? É completamente diferente. Eu acredito que o povo já não vai aguentar mais que isso, duram nem 15 dias, né? Que é claro que a lei demora, certo? Até
É claro, eu não sou advogado, certo? Mas a gente estudou outras coisas e a gente sabe o que é certo, o que é errado. Ok? Vamos lá. Eu quero aqui encerrar. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos os patriotas, todos da direita e conservador e todas as pessoas do bem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.